cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. Perguntas poderão ser feitas aos palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente, que falará sobre o tema Encontros, ODS da Agenda 2030 da ONU, Eixo Biosfera Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 15. Temos a satisfação de receber a doutora Rosa Ramos, que é advogada, conselheira seccional e presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela que conduzirá os trabalhos. Doutora, a palavra é sua. Olá, muito boa noite, meus cumprimentos a todos que estão aqui na nossa sala, os nossos convidados, a todos que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube. É uma satisfação enorme para nós conduzir essa última live das discussões dos ODS, né? Como todos sabem, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós estamos exatamente aqui para falar da 17ª, mas não exatamente do 17º objetivo, né? A gente foi aí intercalando todos eles, e hoje nós vamos falar do ODS 15. Esse ODS extremamente importante, e eu considero, inclusive, talvez um dos mais relevantes para o atual momento que a gente vive, né? Afinal de contas, nós temos atualmente grandes preocupações com as mudanças climáticas, principalmente, e falar de vida terrestre do ODS 15, ele faz com que a gente tenha uma reflexão maior sobre esse tema. Afinal de contas, o objetivo 15 fala em proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerindo de forma sustentável as florestas, né? Combatendo a desertificação, detendo e revertendo a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Relevantíssimo para o tema atual, afinal de contas, a gente tem vivido, né, as questões das mudanças climáticas já aí infringindo o nosso meio ambiente de maneira extremamente importante, como, por exemplo, o último ocorrido no Rio Grande do Sul. E para falar sobre isso, antes de mais nada, eu quero aqui registrar os nossos cumprimentos para aqueles que têm esse papel de organizar, né, de trazer para dentro da casa esses eventos tão importantes. A gente trabalha aqui, Ivan, Mário e Michelini, com uma equipe enorme na Comissão de Meio Ambiente. A gente tem 15 coordenadores, né, 15 coordenadorias para dar conta de tratar de tantos temas, né? Se a gente hoje está tratando de ODS aqui, que acabam abarcando todos os temas das coordenadorias, mas tratar individualmente de cada um deles, como, por exemplo, o mercado de carbono, mudanças climáticas, resíduos, água, né, o próprio saneamento. A gente, essa semana, inclusive, está discutindo um tema muito relevante, né? Afinal de contas, saiu a lei de incentivo à reciclagem, né? Uma lei muito aguardada por todos, levando valor econômico aos resíduos, né? Uma coisa que a gente aguardava pelo menos desde 2021, né? Quando saiu a lei de incentivo fiscal à cadeia produtiva. Então, com isso, eu quero falar para a Andréia que a sua missão não termina aqui. A gente falava aqui nos bastidores de dar continuidade a esse trabalho, né, que, apesar de ser um desafio muito grande, mas é também uma satisfação enorme, tenho certeza, para você e para o Danilo terem realizado tanto, né, com esses debates. E cumprimentar os nossos palestrantes de hoje. Quero também registrar a própria doutora Rita Dias Nolasco Michelini, que acabou vindo se unir a nós, né, nesse trabalho de discussão dos ODS. A gente acho que estava na terceira ou quarta discussão, e a Rita, através de um colega nosso, né, um conselheiro nosso, o doutor Elcio Ronda,
veio conversar com a gente, falou: olha, a Rita quer fazer parte, a Rita quer contribuir aí com os debates. Eu falei: olha, o que a gente mais gostaria é que a Rita fizesse parte conosco, né? Trouxesse aí o nome da AGU, o seu próprio nome, e desde lá a gente tem a honra, a satisfação de ter a doutora Rita Dias Nolasco fazendo parte, né, nessa parceria aqui para discussão, debates dos ODS. Doutora Michelini Mendonça Neiva, uma satisfação imensa recepcioná-la aqui, né? A senhora que é coordenadora na Procuradoria Nacional do Clima e do Meio Ambiente da AGU. Também foi uma oportunidade para a gente conhecer como a AGU trabalha, né? Para nós, eu creio que não só para mim, mas para a advocacia em geral, né? Aqui na OAB São Paulo, principalmente os membros da comissão, foi muito importante conhecer os trabalhos, né, da AGU. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento que existia uma procuradoria específica, né, de meio ambiente, não é? De meio ambiente, do clima, quer dizer, a gente se sente dessa forma muito representada por vocês, e principalmente tendo à frente uma mulher também que esteve aqui conosco, né, Andréa, recentemente, numa das lives. Então, muito obrigada aí por essa parceria, por estar aqui hoje também contribuindo com o ODS 15. O Mário Mantovani dispensa comentários, né? Dispensa apresentações. Eu, desde que iniciei minha carreira na área de meio ambiente, como advogada, eu ouço falar de Mário Mantovani. Quer dizer, que coisa incrível, Mário. Você sobreviveu e espero que Deus te proteja para que você esteja entre nós ainda por décadas, viu? Porque se tem alguém que sempre batalhou muito, você acho que participou de todos os regramentos ambientais do nosso país, né? Eu acho que você é uma das pessoas que mais conhece, né, da situação ambiental do Brasil. E hoje, principalmente em São Paulo, né? Você rodando São Paulo inteiro aqui, eu acho que tem muita gente que fala que você está emprestado, né, para São Paulo, né, porque você é do Brasil inteiro. É verdade. Não é isso? Então, Mário, obrigada, obrigada mesmo. Você é de casa, você é nosso, viu? Obrigada mesmo. E o doutor Ivan Carneiro Castanheiro, promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, também outro apaixonado pela área, né, doutor Ivan? Porque também eu, desde que eu conheço nessa área, militando na proteção ambiental, né, representando o Ministério Público. Então, muito obrigada a vocês. Tenho certeza que será uma live histórica aqui também. E a OAB só tem a agradecer. Eu quero, em nome, então, da OAB São Paulo, da nossa presidente Patrícia Vanzolini, do nosso vice-presidente Leonardo Sique e toda a sua diretoria, externar aqui a vocês todo o nosso agradecimento. E é dispensável dizer que a casa sempre estará aberta a vocês, porque vocês são de casa. Muito obrigada. Andréa, está contigo. Muito boa noite a todas e todos. Cumprimento aí a todos no nome da nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, doutora Rosa Ramos, que já, com muito carinho e muita honra, já recepcionou os nossos ícones de hoje à noite. De fato, essa é uma live especial, é a nossa última live número 17, ODS 15, por isso que a gente teve aí uma escolha de pessoas que vão contribuir, né, junto com a Frente Parlamentar, junto com a AGU, junto com a ANAMA, a gente escolheu aí, convidou e teve o aceite dessas pessoas, desses profissionais renomados na sua área de atuação, para discutir, pessoal, o que é restauração de ecossistemas. Quais são os ecossistemas mais relevantes, se é que existe, porque todos são relevantes, e essa missão a gente vai deixar para o Mário Mantovani. Como que a gente conserva a biodiversidade do país? Tem tratado internacional, tem legislação constitucional, infraconstitucional, e mais do que isso, como que a gente
traz a educação ambiental para isso, a conscientização dos profissionais, da comunidade, de todos os setores, para efetivamente a gente trabalhar com a vida terrestre, a vida na Terra, que somos todos nós, todos os seres vivos, todo o bioma. Como que a gente mantém esse ecossistema em harmonia? Então, proteger, recuperar, promover esse uso sustentável, o desenvolvimento sustentável que a gente tratou tanto aqui nos últimos encontros, como é que a gente vai gerir de forma sustentável os nossos recursos ambientais, como as florestas, como que a gente combate a desertificação, como que a gente reverte a degradação do nosso planeta Terra, enfim, como a gente deixa de perder, porque hoje nós estamos com saldo negativo, nós estamos perdendo biodiversidade. Como a gente reverte isso? Qual é a fórmula? São perguntas que já temos muitas respostas e vamos ter mais aqui, mas que também demandam de ação nossa, individual, coletiva, corporativa, seja no poder público, seja na iniciativa privada, enfim. Então, doutor Danilo Oliveira, que é o coordenador do Observatório, não está aqui conosco, mas mandou um abraço, e eu vou fazer hoje, às vezes, doutor Danilo, falando um pouco dos nossos convidados, né, dos nossos palestrantes, já passando a palavra para cada um de vocês. Bom, o nosso primeiro palestrante, como a doutora Rosa já deixou bem claro, é o Mário Mantovani, um dos ícones do movimento ambiental, do ativismo ambiental no Brasil e no mundo. Não há que se falar de meio ambiente no Brasil sem mencionar Mário Mantovani. Eu tenho a honra de ser a estagiária do Mário Mantovani na ANAMA. Então, eu fico anotando tudo que ele fala e fazendo tudo que ele manda, porque eu aproveito cada segundo que eu tenho para aprender com o Mário, que é, gente, geógrafo, especialista em recursos hídricos, né, nessa área, além de ser um amante da natureza, trabalhar em prol do meio ambiente há décadas e décadas e décadas. Ele é fundador hoje, diretor das Relações Institucionais da Associação de Municípios e Meio Ambiente, é presidente voluntário, ou seja, trabalha de graça, né, Mário, para a Fundação Florestal de São Paulo, que cuida, gente, mais de 20% do território paulista com suas unidades de conservação. Trabalhou na SOS Mata Atlântica, aliás, foi um dos fundadores da ANAMA, um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, foi ele que colocou a primeira pedra, né, em vários movimentos e órgãos do terceiro setor para a gente poder hoje dizer que temos ambientalismo no Brasil. Gente, o currículo do Mário Mantovani é muito extenso. Quem quiser saber mais, sugire lá na página da NAMA, está escrito direitinho tudo que ele faz, e eu não vou falar mais, porque agora eu quero ouvir nosso querido Mário Mantovani, que a gente acolhe com muito carinho. Mário, a palavra é sua, meu querido. Assim, depois de tudo isso, eu estou até sem jeito aqui, né? Mas legal, Rosa, obrigado pela oportunidade, a UAB, né? A Micheline, o Ivan, que é um parceiro de tantos anos, e a André, que é minha parceira também de tantas lives que a gente aprendeu a fazer, né, André? Numa pandemia, a gente teve presente em todos os momentos. Aí, Rosa, tem uma coisa que é interessante. A minha história de meio ambiente começa em 1973, trabalhando numa ONG, né? Trazendo para o debate talvez o tema mais importante que vem da Conferência de Estocolmo, que era pensar global e agir local. Dentro desse pensar global e agir local, foi que se desenvolveram todos esses conceitos que a gente vem trabalhando hoje, até mesmo os ODS. Já havia ali, naquele conjunto de normas, instruções e atividades, já relações com tudo isso que a gente está falando. E depois, com o tempo, eu acho que é importante a gente também trazer isso, a gente vai ver esse movimento com a retomada da democratização, porque o Brasil vai para a Conferência de Estocolmo, né, dizendo que preferia ao desenvolvimento à pobreza, né, o desenvolvimento a qualquer custo, né? Então, o Brasil se coloca como aquele que queria fazer
abrir a Amazônia, né? Lembra dos anos 70, Transamazônica, todos os grandes projetos de impacto muito grande, as usinas nucleares e todo esse movimento que começa nos anos 70, nós aprendemos a reagir a cada um deles. Eu comecei contra a Jureia, porque queria fazer lá quatro usinas nucleares. Também contra o aeroporto de Calcaia, né, numa região muito importante. Então, a gente aprendeu ali a importância de cada uma daquelas lutas, né? Não tinha essa informação. A ponto de nós irmos para a Constituição, o Ivan lembra bem disso, né? Na Constituição, nós colocamos como patrimônio nacional Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, deixamos de fora Cerrado, deixamos de fora Caatinga, que são dois biomas que são maiores do que a Mata Atlântica, quase o tamanho de uma Amazônia. Ora, isso é um pecado sem tamanho, e não estamos conseguindo fazer uma PEC para incluir porque o setor do agronegócio hoje não deixa colocar, por exemplo, o cerrado como área de proteção, e é talvez o bioma mais ameaçado que a gente tem hoje, mais do que a própria Amazônia, que chegou num ponto de não retorno. Ela está aí, savanização da Amazônia hoje, se a gente pegar a expansão do agronegócio. Mas foi um fato muito grave, né? Deixar de fora esses biomas, até porque a ciência, naquele momento, não permitia a gente entender isso. A SOS Mata Atlântica começa a trabalhar em 88 com imagem de satélite WIMP. No mundo não se fazia monitoramento de satélite, nós vamos apresentar isso na Eco 92, foi a grande novidade, que era o monitoramento de satélite. E a gente viu agora a negação dessas imagens de satélite para poder dizer que a Amazônia não estava sendo desmatada. Aliás, nós vimos um movimento de fazer, fora as ONGs, fora tudo, a Amazônia é nossa, de novo, a gente já ouviu isso várias vezes, e toda vez que eu ouvi isso, tem mais desastres previstos, como agora, garimpo, de forma muito mais cruel, armado, o desmatamento, a grilagem que tomou proporção descontrolada, todos esses fatos, né, com essa negação dos temas ambientais. Mas o que eu acho que tem de interessante? Eu vou dar o exemplo da Mata Atlântica, que todos nós participamos. Acho que foi o grande movimento da sociedade para fazer uma lei para um bioma no Brasil, né? Lembrando que antes, em 88, no nosso Futuro Comum também, esses temas do ODS, eles aparecem muito fortemente, eles vão ser a linha mestre para que a gente possa ter em 92 a Eco 92 no Brasil, que faz com que o Brasil seja o grande protagonista mundial, até chegar no Acordo de Paris com a NDC brasileira, que é um pouco do que está no nosso ODS 15. Bom, eu estou fazendo esse histórico porque senão a gente vai falar de situações e fica parecendo que é um mundo mágico que acontece agora, porque o tema ambiental está em evidência, porque você tem SGS, porque você tem hoje a comunidade europeia fazendo barreiras para poder não comprar se não tiver, se tiver a questão do desmatamento, porque tem muito greenwash hoje, porque a questão do carbono perdeu o controle, né? Inclusive com as grandes certificadoras mundiais. Então, para chegar nisso hoje, a gente tem que ver esse trecho que foi percorrido, esse tamanho que fez com que o Brasil, ao longo desse tempo, depois da Constituição, com grandes movimentos, pela lei dos crimes ambientais, pela lei da biodiversidade, a lei das águas, todas essas legislações que a gente teve, que a gente está batalhando hoje, o licenciamento ambiental, todos esses temas são garantias que dão para que a gente tenha, né, a conservação, a proteção da floresta, essa base natural que o Brasil tem, que é um grande ativo ambiental do planeta. Se a gente pegar uma linha do Equador, a gente vai ver que as grandes florestas do mundo estão nessa linha, todas elas estão ameaçadas, como na África, a própria Indonésia, ou na área insular, lá pelo Pacífico, né? Mas que não tem essa continuidade que o Brasil tinha, como, por exemplo, conectando essas grandes florestas, como a Amazônia, com o Pantanal, com a própria Cerrado, ou com a própria Caatinga, até mesmo com a Mata Atlântica. Então, o que a gente percebe, e de uma conexões diferentes hoje, não é só aquela.
de zonas de tensão, né, como a gente falava antigamente, que tinha que ter as zonas de transição, nada, nós estamos falando de rios voadores, né, de evapotranspiração, nós estamos falando de um outro mundo que a gente não conseguia entender. Mas o que que houve com a Mata Atlântica? Foram 15 anos lutando para se segurar uma floresta que perdia um campo de futebol de cobertura florestal a cada 4 minutos e que tinha apenas 10% da área original. E a gente vai ver a mesma coisa hoje, quando está discutindo, por exemplo, dentro do bioma Mata Atlântica, as florestas como a floresta eubrófila mista, que tem apenas 1% da área original. Os pinheiros estão acabando. E a pressão hoje do Congresso Nacional é para acabar com os pinheiros, porque ainda querem ter uma exploração econômica em cima disso. Ora, a Convenção de Biodiversidade fala que a gente tem que ter pelo menos 30% do bioma. E olha aqui para o nosso tema, como isso é importante. Nós vamos ter a convenção agora, outubro, novembro, na Colômbia, né? Nós vamos estar em Cali, discutindo esses temas, como as unidades de conservação, que a gente vai falar aqui também, que a André lembrou muito bem o papel da Fundação Florestal, por isso eu aceitei, depois de ter me aposentado, entre aspas, de SOS Mata Atlântica, 35 anos trabalhando com a SOS Mata Atlântica, e eu tenho hoje essa missão de trazer aí uma forma de gestão desses parques que eu vi nascer todos eles no estado de São Paulo, né? E vivi com todos eles. Mas o que que a gente passou? Esse tema da Mata Atlântica mostrou como é difícil você fazer entender que floresta é ativo. Todo mundo vê floresta como uma coisa que tem que ser transformada, tem que ser derrubada, tem que ser usada, porque aquilo não serve para nada. Essa é a cultura do Brasil. Olha como é que está a Caatinga. Nós vimos essa semana uma denúncia sobre a questão de cal, né, no Pernambuco. Eu estou indo lá há 20, 30 anos e é o mesmo processo, não tem o que muda aquilo. É impressionante, a Caatinga não sobe mais, desertificação chegando. E a gente tem aqui um compromisso de combater a desertificação, e ela está sendo, não é nós não combatendo, nós estamos promovendo a desertificação no sertão pernambucano, né? E não tem uma linha de proteção à caatinga. Nós tentamos somar a caatinga com o cerrado para ver se equilibrava, para ver se a gente tinha uma forma de entrar no Congresso Nacional, e aqui eu agradeço esse espaço pela Frente Parlamentar Ambientalista, que lançou agora a plataforma ambiental para os candidatos, trazendo esses temas do ODS que a gente está falando, porque a gente, na frente parlamentar, está sentindo que não tem como você incorporar uma PEC, como você trazer isso como patrimônio nacional. Você tem todas as legislações que te dariam, de alguma forma, a garantia, mas que elas não acontecem. Então, na Mata Atlântica, quando a gente conseguiu ter essa lei, que já está aí de 2006, validada em 2008, mas, por exemplo, um ponto importante, os planos de biodiversidade, os planos de Mata Atlântica, com a lente climática, nós não temos mais que 500 municípios. Olha, 3.429 municípios na Mata Atlântica, 70% da população brasileira, toda a comida, tudo que a gente está produzindo de economia na Mata Atlântica e não devolve para a Mata Atlântica o seu principal ativo, que é reconhecer onde estão esses fragmentos do território. E o Brasil tem um compromisso internacional assumido no Acordo de Paris, da NDC, de 12 milhões de hectares a serem restaurados, praticamente todo ele na Mata Atlântica, porque é onde você tem áreas de restauração com condição de fazer, porque fazer restauração no Cerrado é muito complexo, fazer restauração na Amazônia é mais ainda complexo, e nós não estamos falando apenas da área de abandonar. Bom, eu fiz esse caso da Mata Atlântica para a gente entender que onde você tem uma lei, tem regulação, tem tudo, nós não impedimos o desenvolvimento do Brasil. A Mata Atlântica está se recompondo, já chegou a 22, 23%, considerando os estágios sucessionais iniciais, secundários, estágio médio até, a gente pode se dizer assim, nesses 20, 30 anos de lei da Mata Atlântica. Isso fez um grande movimento e a gente evitou que a gente extinguisse
uma floresta. Ora, quando extingue a floresta, extingue a biodiversidade, extingue todas as formas de vida que tem ali, como a água, como a questão climática. Lembrando que a floresta, outro ponto importante, não é o pulmão do mundo, a Amazônia, a floresta hoje é o ar-condicionado que a gente precisa. Olha o estudo das ilhas de calor, e vou conhecer a professora Magda Lombardo, que fez aquele estudo pela SOS Mata Atlântica, 88, mostrando 8 graus de diferença entre bairros. E agora a gente vê nos planos de adaptação que estão sendo construídos em vários municípios esse conceito já consagrado. E ele nasce aqui, no Brasil, né? Com a nossa, como muitos outros conceitos, como o próprio monitoramento de satélite. Então, o que eu queria trazer era isso. Nós temos um aprendizado. Nós não estamos colocando isso, não interessa se é esse governo ou aquele outro. A questão da proteção ao meio ambiente, ela ainda é um problema para a gente superar, né? A gente vê o desmatamento acontecendo. Eu acabei de sair da Amazônia agora, está sem controle, né? Mesmo dizendo que tem um controle, tem os dias de fogo que começa no Pantanal, a gente vê ainda o desmatamento sem controle. Eu estava dizendo a Miquelino que eu tive agora no norte do Mato Grosso, a gente vê os piores indicadores: grilagem, terra indígena, né, ocupada, nós estamos vendo desmatamento sem controle, nós estamos vendo tudo aquilo que a gente abominou ao longo de tanto tempo acontecendo hoje, né? E é um movimento de especulação, grandes grupos com a expansão, né, da pecuária. Nós estamos falando de 200 milhões de hectares no Brasil hoje para pecuária, uma coisa insana, um boi para cada hectare, não tem sentido isso. Então, o que que a gente tem hoje para terminar a minha conversa? Um enorme desafio para a gente se apresentar agora nessa COP de biodiversidade, trazendo, já que as metas de Aichi não foram cumpridas, agora a gente tem Coming, né, Montreux, que vai rever esses 30%, e nós vamos estar falando de uma COP no Brasil, em Belém, no ano que vem, para validar essas NDCs globais. E o Brasil foi o primeiro país que aprovou no Congresso Nacional, com a Frente Parlamentar Ambientalista, a validação do Acordo de Paris. Nenhum outro país até então tinha feito, nós somos o primeiro. Bom, por que eu disse isso? Porque se a gente cumprir o Código Florestal, que prevê 20% de reserva legal, 10 a 17% são as áreas de APP, nós estaríamos falando em 37%, quase 40% de áreas protegidas. Função social da terra, lá da Constituição, né? Não é desapropriação indireta, como querem dizer hoje. E é importante isso porque isso é que agrega o valor à produção do Brasil. Em vez de você competir com a floresta, ocupar a floresta, tem que dizer, ó, cada tonelada de soja que sai do Brasil tem reserva legal, 80% aqui na Amazônia, tem APP, coisa que o mundo não conhece, é a jabuticaba brasileira, esse troço, né? Então, a gente precisa entender isso como um ativo. E essa história do Código Florestal, que foi sabotado, né, desde 2012, conseguiram fazer prorrogações, agora não vai poder fazer mais. O CAR também é uma coisa que a gente sabe que cadastro, do jeito que é feito, ainda com conflitos, para cada 10 cadastro ambiental rural, 7 tem sobreposições e problemas, 7 de 10, 7. Então, não colou. E é feito para ser sabotado. E ele diz que olha, precisa ter o CAR para fazer financiamento. Não é só o CAR, precisa ter o INCRA, você tem que ter um documento para poder dar garantia, né, cartório, né, registrado a reserva legal, averbada a margem da matrícula. Se a gente cumprisse isso com as 7 milhões de propriedades que o CAR diz que tem, mas no INCRA na base tem 2, 3 milhões, nós já estaríamos fazendo uma proteção do Brasil. Mais as unidades de conservação, que são muitas. Na Mata Atlântica, por exemplo, as unidades de conservação municipal são maiores que as estaduais e federais. E eu vou terminar aqui, André. E se você pegar, por exemplo, uma questão muito séria que a gente vê, né, como, por exemplo, essa discussão que está tendo agora, tem muita terra para pouco índio? Meu, que insanidade é isso? O que que diz a Constituição?
usufruto dessas terras, que são nossas, minha, sua, de todo mundo que está aqui. Terra de índio é nossa. Ela faz parte nesse bloco da conservação. Ela é estruturante. Ela é quem está impedindo esses avanços hoje no longo da Amazônia. Ela presta um serviço ambiental. Nós conseguimos, pelo menos de tanta desgraça que a gente teve há tão pouco tempo, aprovar o PSA. Olha que coisa fantástica, né? O pagamento de serviços ambientais. Então, nós temos um longo caminho de aprendizado. Nós sabemos os limites que a gente tem, né, da aplicação da legislação, da mobilização da sociedade. Por isso, a Andrea falou muito bem, educação ambiental e mobilização é fundamental. Foi isso que trouxe resultados, né, tanto na COP, né, de clima, como em todas elas. E aí a gente tem hoje mais ciência, que eu acho que é o ponto mais importante. Eu termino com isso. Você tem hoje um map biomas que te diz 30 metros em qualquer lugar, por estado, por bacia hidrográfica, por fogo, por redução de áreas úmidas, qualquer tipo de análise que você possa querer fazer hoje, você tem a informação correta. A Brampa fez parceria com o Map Biomas, a ANAMA fez parceria com o Map Biomas, todo mundo está fazendo parceria porque são dados que estão disponíveis. E é um Wikipedia de produção de mapas, está todo mundo trabalhando junto, é colaborativo, é esse que é o mundo que fez a vacina, que trouxe tudo para a gente. Nós temos que seguir esse caminho. Aí sim, nós vamos começar a discutir, né? Não a pressão de um Congresso com veneno, com ainda autorizações de desmatamento, acabando com o licenciamento ambiental, acabando com todos os instrumentos e o regramento. Nós temos que usar isso a nosso favor, usar a ciência, usar essas atividades para que a gente possa realmente trazer o ODS 15 como a grande contribuição do Brasil nesse momento, que sempre foi também sabotada a questão dos ODS. Muita gente faz desdém quando a gente chama em Brasília um debate como esse, mas ele é sério, ele é necessário e ele é que faz o Brasil ser esse processo civilizatório que a gente tem com tanto patrimônio ambiental, genético, de biodiversidade, de água, de tudo. O Brasil é um dos países mais privilegiados do planeta. Com os impactos da mudança climática, isso pode ganhar proporções catastróficas ou pode ser a nossa saída para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então é isso, André. Desculpa, corri muito aqui, falei muita coisa genérica, mas a gente pode ir aprofundando cada um desses temas que eu levantei. Obrigada, Mário Mantovani. De fato, falar sobre os biomas, e você trouxe aí o esforço, né, do Brasil na proteção dos avanços e dos retrocessos, né? E achei interessante você trazer a visão da Frente Parlamentar Ambientalista, onde o Congresso Nacional ainda está dando passo para trás, né? Passo para trás e não querendo colocar biomas relevantes, como você bem falou do Cerrado, né? Que no estado de São Paulo nós temos um bioma cerrado aí protegido só por lei estadual, mas isso não pode acontecer, né? Cadê a lei nacional? Cadê a Constituição Federal? Então, não falou demais, não, Mário, foi ótimo. Acho que esse voo, né, sobre o sistema legal, o sistema de ações, e principalmente de inações, né, de não ações e de luta contra o que a gente está colocando aqui em todas as nossas lives, no sentido de trazer sustentabilidade, né? Trazer aí uma rede de proteção para nossa. Hoje nem se fala mais em qualidade de vida, né? Se fala em sobrevivência. E nessa linha, nós vamos passar a palavra à doutora Micheline Mendonça Neiva, que já foi até mencionada pela doutora Rosa, que é coordenadora na Procuradoria Nacional do Clima e do Meio Ambiente, da Advocacia Geral da União, Proclima AGU. Na área acadêmica, ela é mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, pós-graduada pela Universidade Castilha de la Mancha em Direito Ambiental, já passou por algumas agências internacionais, como a Environment Protection Agency nos Estados Unidos, e também já foi coordenadora nacional dos estudos, pareceres e procuradora-chefe da PFE-IBAMA, então nós temos aí como sempre a doutora Rita nos traz, né, a fortaleza da advocacia pública aqui para dividir os nossos conhecimentos, representada hoje pela doutora Micheline, que já dou as boas-vindas e já passo a palavra, doutora.
André, muito obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar os meus colegas, estou encantada. Gostaria muito de estar presencialmente ao lado de vocês, né? Imagino que o Mantovani deve ter muitas histórias incríveis para contar dessa trajetória aí, deve ser fantástico. É, bom, gente, em relação ao ODS 15, né, que é a proteção da vida na Terra, a gente tem no Brasil. Primeiro eu queria contar assim algumas notícias boas, né? Porque no final do ano passado foi instituída a Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Casa Civil. Então isso trouxe uma sinergia maior dentro do governo, principalmente agora para o relatório nacional, né? Desse encontro que teve em julho da Comissão Nacional, da Comissão do ODS lá na ONU. Apesar do avanço do Brasil ter sido muito baixo, né? Você teve a questão do Covid, enfim, né? Vários entraves aí. O fato da gente se reunir e organizar o governo para monitorar e para acompanhar a execução dos ODS, eu acho que vai ajudar, porque só consegue melhorar, a gente só consegue melhorar nos indicativos que a gente conhece, né? E esse trabalho em conjunto de todos os órgãos públicos, você vê, estão todos os ministérios aqui envolvidos. Eu acho que isso vai dar um salto muito grande, né, na nossa implementação dos ODS. Aqui dentro da AGU, agora em junho, a gente lançou o programa acelerando a implementação dos ODS dentro da AGU também, né? Mário, só uma notícia boa em relação à Mata Atlântica. Foi um trabalho que foi coordenado aqui pela Pronaclima, o parecer de uma colega genial nossa, Jorge Sena. A gente conseguiu reverter o entendimento antigo da AGU, que aplicava o conceito de área consolidada do Código Florestal na Mata Atlântica. A gente resgatou um entendimento antigo, né, tanto da PF e IBAMA, de que, né, a lei da Mata Atlântica é lei especial, então não se aplica aquela ideia de área consolidada, que levaria uma anistia aí até 2008, né? Então eu vejo é uma luta muito difícil. Eu digo que né, você falou aí do Código Florestal, eu digo que a gente que trabalha com o meio ambiente tem que dar tudo de si, porque de tempos em tempos vão jogar 90% do nosso trabalho fora, como foi né, como foi esse conceito aí de áreas consolidadas. Então a gente tem que ser melhor do que os outros, porque, né, de tempos em tempos vão dar um desconto no nosso trabalho. E aqui falando da. Vou tentar ser breve, assim, a gente tem um sistema jurídico maravilhoso, graças ao trabalho de pessoas como vocês, né? A própria Constituição fala em preservar e restaurar os processos ecológicos, né? E fala dos ecossistemas, né? O patrimônio nacional da floresta amazônica, da Mata Atlântica. E olha, não se culpe porque faltou o Cerrado e a Caatinga, porque esse artigo da Constituição ele foi essencial durante anos para a gente conseguir a aplicação de uma multa mais rígida no IBAMA para o desmatamento da Amazônia, tá? A gente tinha aquele artigo lá do decreto 3179, que depois passou para o 6514, que era floresta de objeto de especial preservação. Né, e eu aproveito essa notícia, esse agradecimento por você ter colocado lá a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, que isso nos ajudou muito na responsabilização administrativa, para trazer um pouco do viés, que é o que a gente trabalha mais, até por estar dentro do governo, né, do ODS 15, que é deter o desmatamento, né? E aí entra a tríplice responsabilização, a responsabilidade administrativa, e a responsabilidade administrativa na Amazônia, ela tem um desafio a mais, né? Na Mata Atlântica, a gente tem um controle grande, até por conta da anuência da Mata Atlântica, e a parte fundiária, no Sudeste, no Sul, ela está um pouco mais consolidada, né? Na Amazônia, com a questão do CAR, às vezes você tem, hoje, foi um salto, né? Vamos tentar olhar o copo meio cheio, né? Hoje pelo menos você tem um fulano, um CPF ali declarando que ele está responsável pela área. Ele mais 15, mas tá bom. Você vai começar a ir atrás e procurar as conexões que ele tem, né? Mas a responsabilização administrativa, ela enfrenta desafios muito, 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 muito grandes. Porque quando você chega na fase de execução, assim, ao longo do processo sancionador, a parte da notificação é a parte mais complicada, muitas vezes porque, ainda que você encontre o real responsável por aquele desmatamento, o IBAMA consegue lavrar aquele auto de infração ou por satélite, ou por meio de uma operação, e aí o fiscal desce lá de helicóptero, aquela coisa toda.
E aí, quando você chega no momento de notificar de uma decisão para um recurso, tudo, é muito difícil você fazer a notificação novamente, né? E aí é uma troca-troca de advogado, uma confusão sem fim. Quando chega na execução fiscal, a gente às vezes perde grandes infrações sabe, por questões formais que estão relacionadas à própria realidade da Amazônia, né? E hoje você tem um ciclo, a gente tem buscado muito reverter esse ciclo vicioso que chega assim até um ponto da concorrência desleal. Muita gente criticou essas medidas europeias, mas quando você compra um gado de uma área desmatada, você está com né, você tem a questão do agro que tá legalizado, né? E você tem o agro que está entrando numa concorrência em que a terra entra como um insumo de custo zero. Por quê? Agora, né, e aí as coisas se juntam, né? A gente tem como um dos ODS com um dos sub-objetivos, né, do ODS 15, que é a proteção dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, né? O que aconteceu muito nesses planos de inclusão de grandes terras indígenas, que era o dobro do lado de fora. Você pensa que a taxa de desmatamento do lado de fora está ruim, dentro de terra indígena, né, no caso de Apitereu, você chegou até o dobro, né? E aí você entra para executar um plano de desinclusão, você tem ali 20, 40 mil cabeças de gado dentro da terra indígena. E nessa hora a terra entra no negócio como um ativo de custo zero, uma cadeia de produtivo. Você pega, solta aquele gado lá, depois a hora que ele sai, ele é esquentado, vamos dizer assim, ele é legalizado numa fazenda que está legalizado e comercializado. Então, os satélites até detectam o desmatamento. Mas daí é você encontrar os responsáveis por eles, virou um desafio muito grande, né? E além de tudo isso, né, o que o doutor Mário estava trazendo, a questão do garimpo. Você vê a que ponto chega e como os ODS estão conectados, né? O ODS do trabalho digno. Numa estrutura de garimpo legal, por exemplo, como na terra indígena Yanomami, você tem o topo hierárquico da estrutura, que tem muito dinheiro, porque você pensa que a Yanomami é do tamanho de Portugal. O helicóptero pequeno do Ibama não atravessa a Yanomami sem parar para abastecer, né? E aí ou seja, quem está explorando garimpo ali, eles têm um nível de equipamento extremamente sofisticado. São recursos vultosíssimos que estão envolvidos nesse projeto de exploração. Agora, ali dentro, você tem pessoas que estão vivendo, a grande maioria, como condição análoga de escravo. Você pensa em que condição vive uma pessoa no meio da terra indígena Yanomami, né? Então, ele ali é o infrator, ele sai dali, quando a gente consegue fazer esse processo de desintrusão, ele vai ser réu numa ação penal, mas por outro lado você tem uma grande massa ali dentro, né, que tá trabalhando ali em condições desumanas, né? Inclusive, assim, recentemente a gente teve no itinerante da Justiça no sul do Amazonas, que é uma região que está complicadíssima, que os cartórios, assim, os donos de cartório têm sido retirados frequentemente por, assim, alguns lugares por operações policiais, por fraudes, né? Porque você emite título em cima de área pública, né? Então, assim, a atuação para deter o desmatamento, ela tá ficando mais complexa. São vários fatores que estão envolvidos, tanto em unidade de conservação quanto terra indígena. Agora você tem a questão do garimpo, você tem uma demanda internacional crescente por metais estratégicos, e você chegou num ponto de descobrir que o garimpo ilegal está envolvido com o tipo de metal que você usa para fazer componente eletrônico, ou seja, você vê o nível de sofisticação. Você não tem mais um cidadão que está só o cidadão que está procurando pepita de ouro. Você tem alguém que tem uma estrutura para escoar uma produção de um bem que a gente está consumindo, né? Por outro lado, a gente também tem evoluído. Por quê? Eu vejo que você tem comando e controle, mas a gente tem que buscar um incentivo econômico, porque só no comando e controle você talvez consiga responsabilizar, mas a gente não vai conseguir pacificar. Porque mais do que a gente precisa alcançar a proteção da floresta, mas a floresta vai ficar de pé
E aí vem o último ODS, né, o das instituições eficazes da paz e da justiça. Assim, se a lei não vale, se o que está no cartório não vale, a gente também, como que você vai conseguir ter paz, né? Como é que você vai conseguir ter trabalho digno? E aí vem o outro lado, e aí eu convido para quem tiver interesse. Eu acho o PP Sedan, né? Todo mundo fala o plano de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia, e você imagina que são só as ações de comando e controle? Não, eles têm eixos. O plano atual ele traz eixos que eu acho incríveis. Eu particularmente acho que é a evolução. É por onde um dia a gente vai alcançar vários ODS de uma vez, que são estimular as atividades produtivas sustentáveis, a bioeconomia, a sociobiodiversidade, a agricultura familiar, o turismo de natureza, né? Eu estive agora no interior de Minas, interior de Minas, São Paulo, fazendo uma viagem de carro, e um dos guias falou assim, olha, tem lugares que você encontra resistência, né? Mesmo de grandes indústrias, ao desenvolvimento do turismo. Porque quando você tem um turismo extremamente desenvolvido, você tem um nível de liberdade de empreendimento e é isso que às vezes falta uma compreensão, né? Muitas vezes a gente ouviu muito esse discurso de que a presença do Estado, controle para o desmatamento, fere a liberdade. Falo, cara, vocês sabem mesmo o que é liberdade? Porque, né, onde as regras são cumpridas, onde cada um consegue se desenvolver e a floresta vale mais em pé do que abaixo, você provavelmente vai estar numa situação de liberdade muito maior, né? Então, hoje eu vejo o PP Sedan e o PP Cerrado trazendo essas vertentes. A gente tem o mercado voluntário de carbono que realmente está com esse problema gravíssimo dos muitos projetos duvidosos ou polêmicos, que eu vou usar politicamente correto aqui, que estão gerando créditos no exterior. A gente está com uma expectativa grande, a GEU tem trabalhado aí, né, para sair a regulação do mercado de carbono, que eu acho que vai trazer muita segurança. A gente tem o CONARED hoje no MMA trabalhando para construir as normas, né? Claro, né, a proteção da biodiversidade que vem com a Convenção da Biodiversidade, a Lei do Patrimônio Genético, que foi uma batalha grande. Eu participei das primeiras operações do IBAMA de auto de infração contra das infrações contra o patrimônio genético, e foi uma aventura, foi uma batalha jurídica forte, que resultou até na Lei 13.123. Eles fizeram várias adaptações no sistema, a partir do momento que que o IBAMA teve uma atuação mais forte ali de controle, comando e controle, né? E, de novo, a educação ambiental, né? A outra perna que faltava do ODS, que é a questão da fauna e da flora, né? E, de novo, entra o nosso comando e controle, o auto de infração, a lei da caça, né? O controle da venda e da compra de animais silvestres. E, e, e isso, assim, de que a gente ainda tem pena das pessoas que perdem um papagaio, né? A gente não sabe que para cada papagaio que chegou na feira, outros 10 morreram no caminho e deixaram de se reproduzir, deixaram de ter os seus números, né? Então eu vejo o arcabouço jurídico hoje construído sobre esses dois grandes eixos, né? E os dois cada vez mais complexos. Por um lado positivo, que eu acho que o mercado de carbono vai trazer toda uma eu tenho esperança de que ele construa um sistema econômico que possa fazer a floresta valer mais em pé, enfim, e todos os outros desafios que vêm também na parte do controle e comando e toda a atuação de responsabilização civil, administrativa e criminal pelo desmatamento. E eu acho que meu tempo se acabou também. Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora. Que bom trazer aí uma agenda, né, em nível federal, trazendo a sustentabilidade de volta para as ações governamentais, né, as ações da AGU, para a gente poder recuperar a biodiversidade no Brasil. Mas eu gostaria de fazer uma ponte da sua fala com a próxima, né, que vai ser do doutor Ivan, que é deixar de manejar, não tirar a importância das políticas de comando e controle, no qual o licenciamento preventivo e a fiscalização que é repressiva são importantes, mas também trazer o caráter de conversa, de diálogo, e usando a sua terminologia, de pacificação nas questões ambientais, porque nem as condutas do
do ativismo jurídico, né, de se levar o assunto ao poder judiciário, ele nem sempre é tão efetivo assim, né, dada a demora, né, das discussões, das demandas e tudo mais. E nesse ponto é que eu faço a ponte com o nosso próximo palestrante, Dr. Ivan Carneiro Castanho, que é um promotor que segue essa linha, né, que optou estar à frente do GAEMA, que é um grupo especial do Ministério Público que está voltado para fazer parcerias, para o diálogo, assim como o Dr. Rodrigo Garcia, no qual eu não posso deixar de mencionar, e a doutora Alexandra Facioli também. Eu vou fazer um comentário aqui, ó, o trio Parada Dura da região metropolitana de Campinas e de Piracicaba. E quando eu digo parada dura, é porque eles nos auxiliam demais. A música sertaneja deles pega a gente, porque eles não estão para nos reprimir, estão para nos auxiliar. E como agente pública da Prefeitura de Campinas, né, em sendo diretor, hoje eu sou secretária do Clima, eu tenho que fazer essa referência a quem dialoga, né, a quem está querendo fazer parte da solução dos problemas, abraçando os desafios, então não poderia deixar de mencionar a atuação do Dr. Ivan, né, e os seus colegas. E o Dr. Ivan, pessoal, é promotor de justiça aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, como eu falei para vocês. Na academia, ele é mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor de Direito Ambiental e Urbanístico pela Escola Superior do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, também professor de Direito Ambiental na Unip, membro de vários colegiados, como o Conselho Consultivo do Projeto Conexão Água do Ministério Público Federal, coordenador do 17º Núcleo da Escola Superior do Ministério Público aqui da região de Piracicaba, diretor de publicações da Abrampa, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, no qual Mário Mantovani faz parte. A gente aproveita para cumprimentar o Alexandre Gai, que é seu presidente, autor dos seguintes capítulos: Direito Urbanístico e Direito à Moradia, Regularização Fundiária, e, gente, ele tem muita doutrina em relação à regularização fundiária também, entre outras. E por isso que nós pedimos, doutor Ivan, aqui, dividir os seus conhecimentos nessa área, que é o que já foi, né? Já ocupou, veio a moradia, seja ela de pessoas pobres, as hipossuficientes, ou de classe média alta, no caso do interesse específico, já se ocupou áreas que às vezes têm relevância ambiental. E como a gente reverte isso? Como a gente traz qualidade para isso? Doutor Ivan, seja muito bem-vindo, só tem a palavra. Olá, boa noite a todos, boa noite, doutora Rosa, a quem agradeço pelo convite, a Andréa aí pela loucura de me indicar aí para participar. Gente, a Andréa é exagerada ao máximo, né? Ela estava indo bem, até quando ela falou bem do Mário Mantovani, mas da doutora Michelini, não no meu caso. No meu caso é um pouco menos, Andréa. É só porque a gente vive perto aí, ela está sendo gentil. Se tem uma coisa que é bem realidade aí, é a nossa paixão pelo meio ambiente, que é comum a todos aqui, eu tenho certeza disso, né? A ideia de trabalhar conjuntamente, né? E aquela forma que eu visualizei muito cedo, quando começou o projeto de lei de regularização fundiária, lá no 459, né, Mantovani? Lá em 2009, e aí veio a medida provisória, depois veio a medida provisória do Temer, a 759, e toda hora muda o nível do marco legal, e agora pode regularizar com facilidade as áreas de ocupação urbanas e rurais, né? Todos os parcelamentos de solo com fins rurais. Então, é um pouco dessa linha que eu pretendo comentar muito rapidamente aqui com vocês, né? Eu tenho aí aproximadamente uns 10, 15 minutos, é isso, André? Isso mesmo, doutor. Tá. Pretendo falar muito rapidamente, até tocar num tema que não é muito a minha praia, que é a regularização fundiária em área rural, né? Principalmente na região amazônica, com certeza é mais aí do Mário Mantovani, mais da doutora Michelini, que já trabalhou, inclusive, nos órgãos ambientais federais, mas eu acho interessante falar disso para, no momento seguinte, trazer um pouco aí da regularização fundiária urbana, que é onde eu acabo militando, digamos, um pouco mais, né? Primeiro, eu acho que a importância de se trabalhar a questão da regularização fundiária é trazer a segurança jurídica, né,
ao proprietário, possibilitar o financiamento, possibilitar o exercício de uma atividade agropecuária e mineração dentro de os limites mínimos da sustentabilidade, né? Partindo do pressuposto que vai ser necessário, primeiro, para alavancar esses recursos financeiros, que se tenha uma regularização fundiária, mas que se pensando também no denominado compliance, né, da responsabilidade socioambiental das instituições financeiras que trarão esses recursos aí a longo prazo e às vezes até de forma facilitada, como é o caso do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil aí, para falar do fomento público a essas atividades. Claro que esse é o ponto positivo, né? A segurança jurídica, a possibilidade de desenvolver um pouco mais corretamente. Os pontos negativos de uma regularização fundiária rural que impactam na biodiversidade, no ecossistema, nos serviços ambientais de que estamos falando aqui, é que as coisas nem sempre ocorrem dessa forma correta. Muitas vezes a regularização fundiária, ela acaba legalizando aí uma grilagem, né? Ela acaba propiciando que ao se fazer a regularização, até a pretexto de se fazer a regularização, que ocorram outros desmatamentos, outra supressão de vegetação, com consequências aos recursos hídricos, à fauna silvestre, e especialmente à flora, né, que tanto afeta hoje aí a questão das mudanças climáticas, onde precisamos, né, desses serviços ecossistêmicos para obter aí a maior resiliência, digamos assim. Então, dentro dessa ideia, né, a regularização ela vai ter aspectos positivos e vai ter aspectos negativos. Precisaríamos, sim, né, como já foi dito aqui de alguma forma, né, de uma governança mais fortalecida, né, envolvendo a área ambiental, envolvendo sistemas de fiscalização mais eficientes, né, utilização de monitoramento por satélite, de tecnologia. E, recentemente, né, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Habitação e Urbanismo, tem procurado fazer aí um projeto piloto, no qual, André, a gente está tentando aqui incluir, né, Piracicaba, através da região metropolitana, e eu aproveito aqui para, já falando de uma situação que a gente procura ser resolutivo, né, o Ministério Público, através da Escola Superior do Ministério Público aqui de São Paulo, e através do 17º Núcleo, que é o núcleo de Piracicaba, em conjunto com a ANAMA, né, aí a Andréia e o Mário, aí a Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, nós estamos promovendo um curso. Eu tentei colocar aqui o link no chat, não sei se ficou legível, me parece que a senha, a forma como está, acho que não está legível, mas a Andréia, com as suas habilidades tecnológicas, poderá nos ajudar. Temos aí um curso de fiscalização ambiental, gente, ao qual estão convidados e as vagas estão se esgotando. Nós vamos chegar, ao que tudo indica, na casa dos 1.000 inscritos online para participar deste curso. Será ministrado aí em 10 módulos de 3 horas por módulo, então é um curso de extensão de 30 horas aulas que a gente buscou aí alguns dos bons nomes palestrantes nas áreas de fiscalização, nas áreas aí de comando e controle, como disse a doutora Michelini, na ideia de colaborar nessa fiscalização ambiental, pensando um pouco não só na estagnação, né, dessa degradação da biodiversidade, mas também pensando aí em recuperar parte desses danos, capacitando profissionais da área técnica ambiental em nível estadual e principalmente em nível municipal, as guardas municipais e os municípios. Então, nós iniciamos um projeto que a ideia era Piracicaba, ampliamos para a região metropolitana de Piracicaba, ampliamos para a região metropolitana de Campinas, quando eu convidei a Andréia para se envolver nesse projeto, que já era um projeto meu aí de 2 anos, e ela sugeriu uma parceria com a ANAMA. Nós estamos aí para assinar um termo de cooperação, Mário, com a ANAMA, que será em breve, e aí a gente assume o compromisso, né, André, de avisar o Mário, que está sempre em São Paulo aí, se ele puder participar, vai ser na sede da Escola Superior do Ministério Público, a assinatura desse convênio. E, então, a ideia é trabalhar essa fiscalização, e agora entrando um pouco mais no meu tema, não só do ponto de vista da regularização fundiária com fins rurais,
mas na regularização fundiária em zona rural, entretanto, voltada aí para fins urbanos, né? E as consequências não são muito diferentes, como todos sabemos, né? Nós vamos ter aqui problemas relacionados com a perda de vocação, né, dessas áreas que tem funções agrícolas, funções agropecuárias, funções aí de mineração, né? Nós acabamos voltando aí para uma questão relacionada a ocupações urbanas, né? Atraindo até vetores de poluição, provocando lixiviação, contaminando o solo, né? Provocando atropelamento de animais silvestres, supressão, né, de várias espécies de vegetação, e, consequentemente, comprometendo até, de certa forma, a própria segurança alimentar, na medida em que você reduz aquela produção agrícola, a vocação agrícola, e cria conflitos, né, entre a zona rural e a zona urbana. A gente tem aqui na região de Piracicaba, só para vocês terem uma ideia, no município de Piracicaba, que é um município de grande extensão territorial, algo em torno de 200 loteamentos, parcelamentos irregulares em zona rural. Desses, 58 após o marco legal de 2016, ou seja, regularizações que, aliás, ocupações que, ao ver do Ministério Público, e há uma polêmica aqui, mas nós defendemos severamente que há, sim, um marco legal passível de regularização, que é 22 de dezembro de 2016, a data da medida provisória 759, que depois se transformou na Lei de Regularização Fundiária Urbana, a Lei 13.465, que tratou, de 2017, que tratou não só da regularização fundiária urbana, mas também nos seus artigos iniciais da regularização fundiária rural. Eu estou me atendo aqui à regularização fundiária urbana, com essas consequências à biodiversidade, ao ecossistema, mas eu estou aqui colocando, Mário, é uma defesa que a gente tem feito não só em palestras pela Abrampa e por alguns outros estados, e eu farei agora no Amapá e Macapá no dia 9 de agosto, mas a ideia é de que esse limite parte de uma interpretação sistêmica, que eu não posso fazer aí uma interpretação a contrário senso e dizer que só para um efeito, para legitimação fundiária, doutora Michelini, que a gente possa admitir a regularização, como está ali no artigo 23 da Lei 13.465, senão a gente vai rasgar a lei de parcelamento de solo, a gente vai rasgar o Estatuto da Cidade, o próprio plano diretor. Então, acho até que a gente tem defendido isso, né, enquanto a Abrampa, do qual eu também participei organizando um curso da Abrampa, que está disponível no site no YouTube da Abrampa, para todos no Brasil. Foram ali módulos de 2 horas aulas, salvo engano também 10 módulos, compondo aí 20 horas aulas ao total, com material de apoio, tratando da regularização aí de uma maneira correta, digamos assim. Uma regularização que, mesmo na zona rural, não perca de vista, né, o artigo 42b do Estatuto da Cidade, que fala nessa delimitação de perímetro, né, para efeitos de zoneamento, para efeitos de vocação, enfim, para efeitos de diretrizes, de viabilidade de regularização desse parcelamento, mesmo estando dentro do marco legal. Somente assim a gente vai conseguir aí alcançar um mínimo, né, de proteção dessa biodiversidade frente a momentos críticos que a gente vive, não só do avanço aqui legislativo, né, num verdadeiro retrocesso ambiental, como bem expôs aqui o Mantovani, mas numa tentativa de se fazer, sim, a regularização, de reduzir os impactos, mas uma regularização que seja ambientalmente sustentável e que atenda aí aos objetivos, né, objetivos e diretrizes do artigo 9º e 10º da Lei 13.465, que fala em desestimular a formação de novos núcleos e se fazer uma regularização com melhorias urbanas, ambientais, sociais, que tenha a integração da sociedade, que tenha a ideia da educação ambiental para a conscientização e também, acima de tudo, a participação popular, que em ambas as formas de regularização, essa participação popular é fundamental, né, para que as coisas sejam feitas da maneira certa.
segurança jurídica, sim, mas também com, no mínimo, se não com a recuperação total do passivo ambiental, porque isso seria não realístico, mas com uma recuperação daquele mínimo existencial para que possamos ter qualidade de vida e segurança à própria vida, né? Com produção alimentar segura e evitar aí diversos ataques, diversas degradações ambientais, inclusive ao uso do solo, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável 15, né? Resistir à degradação do uso do solo. E essa ocupação com fins urbanos de maneira desordenada, muitas vezes até gerando riscos, né, geológicos, geotécnicos e os desastres últimos que têm acontecido não só no Rio Grande do Sul, mas em outras partes do país, denotam que esse uso e ocupação do solo tem sido altamente prejudicial também no aspecto de segurança física. Acho que basicamente são essas as questões. Não sei se já teremos tempo para o debate, talvez não, mas fico aí à disposição para eventuais complementos, cumprimentando aí os colegas antecedentes que certamente brilharam. Eu tentei aqui fazer um simples resumo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite aí, doutora Rosa, doutora Andréa, mais uma vez. Bom, doutora Rosa, nós temos aqui então uma missão, porque já são 20 horas e 9 minutos, né? Nós temos o compromisso de encerrar a live em 1 hora. A gente sabe que é a última live, que ela tem a sua representatividade, até pelas colaborações da doutora Micheline, do nosso querido Mário Mantovani, do doutor Ivan também. Doutora Rosa, eu passo então a palavra para a senhora ter essa missão hercúlea de um fechamento, né, com tantos temas relevantes assim que foram discutidos hoje. Olha, então eu quero dizer que não acabou, né? Eu acho que esse assunto não acaba nunca, né, Mário? Eu acho que falar sobre meio ambiente, eu quero começar aqui, primeiro comentando um pouco o que o doutor Ivan falou. Na verdade, não comentar, mas assim, doutor Ivan, nos colocar à disposição também para unirmos forças. O senhor falou sobre o curso, né? Esse curso eu já tinha tomado conhecimento aqui através da Andrea, e principalmente porque firmamos também essa parceria com a ANAMA, né, para levar adiante esse projeto, desse debate dos ODS. Mas, senhor, veja, nós temos no estado de São Paulo 251 subseções, né? Nós não temos subseções no estado inteiro. A OAB tem 251 subseções no estado de São Paulo. Dessas 251 subseções, nós temos, certo? Eu coloquei aqui, acho que são 87 comissões instaladas. E tudo isso eu estou dizendo para a gente também demonstrar e dar aqui a mão à palmatória também das dificuldades que também nós temos no âmbito da nossa instituição para levar adiante os debates das questões ambientais, né? E a gente há de convir que também nessa área, falando de direito ambiental, eu acho que a gente tem um ponto importante para deixar aqui para reflexão, que é a não formação na medida da necessidade do direito ambiental. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que a gente sempre tem que tocar e a gente tem que debater sobre isso, porque, de certa forma, acaba caindo, né, nas mãos de profissionais que, por vezes, nunca viram essa matéria, né? O senhor falou de regularização fundiária, sabe que recentemente nós fizemos uma reunião a pedido, inclusive, do nosso secretário do Crime em São Paulo, o doutor Renato Nalini. Assim que ele tomou posse, nós fomos lá visitá-lo, até porque quem é da área jurídica não desconhece o doutor Renato Nalini, né? Foi nosso presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Ilustre E desembargador. coordenou o livro de regularização fundiária, que tivemos a honra de dar a última aula. Exatamente, foi
Na verdade, ele está em duas pontas, né, que nos fazem pensar na sua importância mais ainda, porque ele foi presidente do TJ de São Paulo e foi nosso secretário de Estado da Educação, né? Corregedor Então, também. esse ponto é corregedor também. Quer dizer, então, quando eu estive lá conversando com ele me deixou duas missões, né? A primeira foi fácil, que foi agendar uma reunião no Tribunal de Justiça, né, com o corregedor, o doutor Loureiro, porque está lá uma discussão presidida pelo doutor Loureiro acerca da regularização fundiária, que é uma missão impossível, né? Nos remete a problemas tão encravados em São Paulo e tão difíceis que é quase pensar na impossibilidade da sua solução, né? O doutor Loureiro colocou lá várias dificuldades e, dentre elas, exatamente a própria tramitação processual, por falta, muitas vezes, de pessoas com conhecimento na matéria, né? Processos que, por vezes, são arquivados, processos que, muitas vezes, não têm o desempenho necessário processual por falta de conhecimento, né? De várias áreas, né? E aí, obviamente, que nós estávamos lá entre juristas, né? Acabou caindo na nossa cabeça, mas, obviamente, que não se trata só de falta de conhecimento da área técnica, jurídica, mas sim também da arquitetura, da engenharia, porque todo esse trabalho processual de regularização fundiária prescinde de várias atividades multidisciplinares, né? Os laudos, os levantamentos, georreferenciamentos, levantamentos topográficos, planimétricos, enfim, os próprios laudos de fauna, flora, dependendo da sua localização, né? Enfim, e aí o que eu quero dizer com tudo isso, que eu acho que a sua vinda aqui hoje é muito mais que pertinente por tudo que colocou, pelo seu conhecimento, pela importância do que o senhor desenvolve, mas também da gente unir esforços, né, nos cursos, viu, Andréa? Talvez trazer a OAB e trazer essas comissões todas para participar. Eu acho que a gente amplia, né, o conhecimento dos nossos colegas que militam nessa área e que vão poder contribuir, né, de forma com conhecimento, principalmente sob esse olhar da ANAMA, que eu acho extremamente relevante, prático, né, e sob o olhar também com os ensinamentos aí, sob o olhar do Ministério Público. Então, Doutora fica Rosa, aqui. deixa eu só fazer uma vírgula. Ó, doutor Ivan, o segundo módulo está sendo requisitado, o senhor percebeu, né? Posso fazer um adendo aí, doutora Rosa? Com Rapidinho? certeza. Pois não, Não, lógico. primeiro lugar, eu acho que agradecer, eu acho que é possível, eu coordeno aqui o 17º Núcleo, junto com a doutora Alexandra Fatiori Martins, e tenho uma boa interlocução também com a diretoria da Escola Superior, e talvez fosse o caso de a gente pensar em fazer uma parceria via Escola Superior em São Paulo, até para ter essa abrangência estadual, né, com a Escola Superior da Advocacia, para cursos desse gênero, eu acho que seria bastante oportuno se houver interesse. E fortalecer alguns aspectos aí, né? Por exemplo, a senhora falou do projeto está tramitando projeto, não, né? Do anteprojeto do provimento aí da Corregedoria Geral, inclusive eu estive em São José do Rio Preto agora no evento de REURB na quarta e quinta, o doutor Loureiro fez esta missão, o Ministério Público está ingressando nessa questão também aí para discutir, mas eu acho que um ponto importante nessa questão da fiscalização ambiental, que a gente poderia contar com o apoio da OAB, eu imagino, que há aí uma resistência inicial por não ter previsão legal da Associação dos Registradores, mas que tem a ver muito com o que a gente está dizendo de fiscalização ambiental, que eu já defendi em escritos e o Ministério Público tem proposta na Corregedoria sobre isso, que é a questão
A exemplo dos novos loteamentos, onde o cartório é obrigado a comunicar, o registro de imóveis é obrigado a comunicar ao Ministério Público a não implantação da infraestrutura, né? Se nós estamos falando de resiliência, de readequação, ajustamento urbano ambiental, num processo de regularização cuja infraestrutura essencial mínima pode vir antes, durante ou depois da REURB, ou seja, depois da titulação. Se o cartório comunicar ao MP que não tem notícias do chamado TVO, do Termo de Verificação de Obras concluído, o Ministério Público poderá adotar providências, inclusive porque o termo de compromisso assumido pelo parcelador é um título executivo extrajudicial, até para que cumpra, porque senão nós vamos ficar com uma REURB de papel. E entendemos nós que esse momento do provimento, e talvez esteja havendo aí algumas dificuldades nesse ponto, seria fundamental, né? Eu sei que o Dr. Fábio Frank, que é o atual coordenador do Centro de Apoio, que pediu para participar desse grupo de trabalho de vocês, para o Dr. Loureiro, e parece-me que houve aí um posicionamento favorável da parte dele, né? Vai apresentar, porque eu já conversei bastante isso também com o Dr. Fábio, mas se a gente puder contar com o apoio da OAB e de outras entidades, para que a gente inclua nesse provimento algo que é simples. Tudo bem, não está na lei, mas não há, pelo menos ao nosso ver, grande dificuldade. A prefeitura não comunicou em 4 anos que as obras estão devidamente cumpridas, comunica o MP, a partir daí o MP tomaria as providências cabíveis. Se a gente puder contar com esse apoio, seria legal, né? E uma outra questão que poderia ser levada ao Estado inteiro, junto ao governo, só vou fazer mais essa proposta e juro que eu encerro. Na questão do SIM, do Sistema de Informação e Monitoramento Metropolitano, que está sendo implantado aí pelo governo do Estado na região da Baixada Santista, onde esteve a tragédia, na região metropolitana e no litoral norte, né? Um sistema de automonitoramento, sistema de alerta de monitoramento por satélite, o SAMS, que identifica atividades de mineração, de edificação, supressão de vegetação, de abertura de vias, de movimentação de terra em solo exposto, limpeza de terreno, em unidades de conservação, apresentando mosaicos mensais de como estava o uso e ocupação do solo, e como fica. Isso foi apresentado, eu sei, doutora Michelini, num evento em Brasília. Aqui em São Paulo ainda está até relativamente incipiente, mas é uma ideia que a gente poderia brigar conjuntamente, especialmente a ANAMA, né, Mantovani, André, aí, que tem essa repercussão, essa capilaridade junto aos 5.570 municípios, para que a gente consiga efetivamente levar adiante essa questão. Eu fui, a uma determinada época, representando aí o Planeta Verde, conselheiro do CFDD, do Conselho Federal de Direitos Difusos. E havia lá uma proposta de monitoramento por satélite, mas muito mais voltado à segurança pública, né, à segurança institucional, do que a questão ambiental, embora a ideia fosse levar 400 milhões nos programas ambientais. E aí eu questionei o Ministério do Meio Ambiente da época, era uma outra gestão, se isso seria aberto aos municípios, ao Estado, enfim, né, a todo o sistema, o CISNAMA. E disseram que não. E aí eu mesmo opinei contrariamente, porque seria uma oportunidade maravilhosa de você ter um monitoramento por satélite que já na época era viável, tá certo? Hoje muito mais. Então acho que é uma briga que a gente poderia ter, porque seria essencial para isso que nós estamos falando, né? Essa ampliação da fiscalização para evitar o aumento da degradação e identificar os passivos ambientais com detalhes seria barato e eficiente. É isso. Desculpe-me aí esse alongamento, mas eu achei importante que a gente trouxesse isso no dia de encerramento e num evento que a gente poderia tirar outras questões a partir daí. André, convidar Não, a doutora... alongamento necessário. Alongamento, só vou encerrar aqui também, só para comentar o que o doutor Ivan falou, mas eu estive no 29º Congresso do IDPV este ano, doutor Ivan, e para só complementar essa sua fala com uma fala do nosso presidente, né, do STJ atualmente, não assumiu ainda, mas ele já é o nosso presidente, né, o doutor Herman Benjamin, o ministro, e ele colocou uma questão que eu acho muito legal a gente colocar aqui depois da sua fala, que foi o seguinte, né? Pela manhã a mídia, né, tem um acidente lá na Raposo Tavares, na Castelo Branco, né, e a mídia vai e coloca lá
força em cima daquela notícia, às vezes de uma simples colisão, né? E a mídia nacional acaba, às vezes, transmitindo aquilo, né? E nós, com tantos satélites, informação importante hoje, né, de desmatamento de áreas tão imensas, né, mineradoras, e nós temos essa informação, como o senhor disse, né, e nós não temos essa cobertura midiática tão importante, tão relevante. Fala do ministro na abertura do 29º Congresso do IDPV, que eu achei muito pertinente e tenho procurado aqui também transmitir isso, porque a gente precisa de ajuda, porque se todo mundo não unir as mãos, Mário, a gente não vai conseguir. Porque o que a gente vê são pequenas ilhas, né, preocupada com isso, lutando contra isso, e o desmatamento, as invasões, a regularização que não anda, não é isso, doutor Ivan? Então, se a gente não conseguir unir as mãos, a gente não vai sair do lugar. A É minha isso, eu paro sugestão, por aqui, a minha sugestão, Márcio. Andréia, é levar o doutor Ivan para conhecer a Caxias do Sul, a nossa experiência, com a regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, periurbana, 6.400 pequenas propriedades e até 15 hectares, todas com CAR completinho, sem conflito de áreas, né? Todas com reserva legal e APP de acordo com o Código Florestal anterior. Isso virou um filme que as pessoas que estão vendo agora podem acompanhar, o Cumpra-se, do André Delia, e o Lei das Águas, que eu acho que o Ivan viu, a gente fez lançamentos aí com o pessoal da Abrampa em todo o Brasil, lançamos lá na COP em Paris. Esse Lei das Águas mostra bem a questão do Código Florestal, e a gente escolheu esse município até por conta da resistência que tinha ali da bancada ruralista, senador Reis, esses que até hoje não querem que se cumpra o Código Florestal. Aliás, Ivan, eles diziam o seguinte: não faça o CARI nem o PRA, porque o meio ambiente vai tomar sua propriedade. Isso sai escrito, está na TV, está no rádio, está nos folders da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Esse é o nível que a gente enfrentou e que a gente tem que ver. Isso foge a tudo que a ODS propõe. Se a gente falar de instrumentos financeiros, como está lá no 1015, se a gente falar da questão, né, até mesmo, o Ivan tocou muito bem, a questão do Cisnama, né? Nós temos um sistema nacional, são 5.580 municípios, que a gente tem que fazer essas pessoas se integrarem, e os conselhos municipais estão aí para isso. É o conselho que vai trabalhar o plano diretor, é o conselho que vai trabalhar toda a parte de educação, é trazer a sociedade para compartilhar. Isso é a forma de cidadania, a forma de fazer com que o alcance do ODS 15 chegue para todo mundo. Ivan, vamos visitar Caxias do Sul, que vale a pena. A Andréia ficou fascinada com o trabalho de REURB lá, e é um trabalho genial. Também quero conhecer, Mário. Agora, Então, Mário, uma são meus coisa. convidados, pronto. Com o maior Eu prazer. tenho visto cada vez mais partidos políticos ajuizando ações públicas. Nós vimos, inclusive, curiosidade aqui, não sei se vocês acompanharam, mas o Rio Grande do Sul tinha uma ação civil pública movida, acho que por algumas instituições, eu não sei se eram partidos políticos, mas a gente vê hoje vários partidos também ajuizando ações, mas eu acho que ainda falta bastante, né, para a gente chegar num volume necessário e talvez falte É, para partidos pequenos, né, também fazerem. né, a gente teve, lógico, com um governo ruim, como o que teve passado, né, nós tivemos praticamente 15 ações no STF, né? Mas aí o partido é porque é um caminho natural. Com o partido ele pode entrar direto. E você, se for fazer por associações ou coisa difícil, o caminho é muito mais difícil e pode ter reações muito adversas, né? Para quem faz uma ação ou de interesse da sociedade, como a gente via. Então, isso é muito complexo. O partido é um caminho mais curto. E a gente abusou do partido como o PSOL, até mesmo dos vários partidos, né, PV, todos que tinham essa questão que a Micheline lançou
sobre a questão da reserva legal, né, de uma insanidade que valia o Código Florestal e não a lei da Mata Atlântica. É uma lei especial, como você disse, e isso precisou ir até o STF e até a Justiça, né, não o STF, e foi 10-0, né? Então a gente tem que ver que é um caminho também e tem que ser usado. Eu acho que está naquela coisa que a Kenny falou, a justiça também é um dos grandes pontos do ODS. Você só consegue fazer com que tenha cidadania se tiver uma justiça competente, que reconheça, tiver todos esses mecanismos, que é isso que a gente busca para poder ter um processo civilizatório, né? Sem uma regulação, sem uma legislação, sem essa segurança jurídica que fala, não é a segurança dos jornalistas, não. Segurança jurídica que eu falo é da cidadania, da Constituição, não aquela que o pessoal faz para quebrar, né, acabar. Nós vimos agora o marco temporal. Gente, o que, que é isso? O país discutir isso, né? E você depois ficar discutindo aborto no nível que está, como se nós não tivéssemos problema. A questão para o Brasil, o grande ativo do Brasil, que tem a ver com o ODS, que é a caminho do Brasil, é consolidar o ODS 15. É isso que o Brasil tem que mostrar para o mundo. Isso aqui talvez a última reserva de vegetação e de biodiversidade que a gente tem no mundo. Tirando tundra, tirando as florestas, né, temperadas, não tem essa biodiversidade. Você entra numa floresta temperada, e eu tenho participado, eu até esqueci de falar da questão da certificação, que é um caminho que a gente trabalhou muito, o FSC, que é uma referência aí na questão florestal, né? Você, quando traz alguém de fora para aqui, ou a gente vai para lá, você olha uma floresta lá com uma espécie, duas, três. Aqui você vai naquela região do Conduru, que era uma compensação, Ivan, que não foi cumprida até hoje pela Bahia, né? A doutora Aline está lá batalhando com a gente. Pô, tem 400 espécies vegetais de porte arbóreo por hectare. Isso não tem recorde no mundo. Você vai ver isso talvez nas encostas dos contrafortes do Pacífico, da cadeia dos Andes, ali pela Amazônia, mas no resto do mundo você não vai achar um nível desse aqui na Bahia, no sul da Bahia, reconhecida pelo pessoal do Botânico de Nova York, tantos botânicos, e a gente não consegue trazer isso como ativo. Você tem pressão ainda lá para fazer um porto, você tem pressão para fazer uma ferrovia em cima da área de maior biodiversidade do planeta, né? Lagoa Encantada. E com a Casa Civil apoiando, hein? Tem que ver isso, né? Com o Jacques Wagner apoiando, com todo esse pessoal. Nós temos que ter uma atitude, dizer assim, essa é uma área que tem que ficar, porque talvez onde está o DNA da Mata Atlântica, o DNA da floresta no mundo. Então, a gente tem que ter atenção, porque as pressões são muito grandes. Eu disse esses dois nomes porque a gente enfrentou, a Bahia foi talvez o pior estado nesses últimos anos para dar autorização de desmatamento. Um papel qualquer que peça tinha autorização. Acabaram com o Matopiba, acabaram com tudo. Eu sei que ele tem instrumentos, eu acho que Autodeclaração. autodeclaração. E a Michelini colocou uma coisa muito legal. O PPCDAN é o grande caminho. Nós temos aí, nós sabemos o roteiro da degradação para poder ter uma intervenção concreta, para poder fazer. Os números que o Brasil apresentou na NDC brasileira nascem com o PPCDAN. Isso é uma coisa importantíssima. Então é isso. Mas eu estou muito feliz de participar aqui. Eu queria falar muito mais, eu adoro. Uma hora é pouco, você sabe Obrigada. disso. Eu anexei aqui, Obrigada. doutora Rosa, só para não perder a oportunidade aqui. Eu falei do tema de direitos urbanísticos, está aqui no chat, uma publicação recente do Ministério Público, que foi em São Paulo, aqui, onde foram colocadas várias questões de urbanismo. Destaquei o artigo que eu escrevi aí, de introdutório de umas 30 laudas, e também o link para a inscrição do concurso de fiscalização ambiental, ressaltando que, estouradas 1.000 vagas aí, que parece que vamos alcançar, não é mais possível colocar mais ninguém no Teams, mas pós realização do curso ele será disponibilizado na modalidade assíncrona, ou seja, ainda poderá ser assistido por outras pessoas, daí a razão da divulgação. Ok? Muito Beleza? bem, agradeço muito.
Eu vou aqui me despedir da doutora Micheline Mendonça Neiva, agradecendo muitíssimo, mas vou passar a palavra para a senhora, para as suas considerações finais aqui, depois desse painel fantástico, agradecer tudo que você trouxe aqui para nós, o Mário, o Ivan, felicíssima aqui com o encerramento desse trabalho, dessa missão conduzida aí pela doutora Andréa. Então, eu me despeço por aqui, passo para a doutora Micheline e a Andréa faz o fechamento. Ivan, muito obrigada. Mário, um beijo para Legal. você, obrigadíssima mesmo. Doutora Agradecemos. Micheline, está com você. Gente, diante do adiantado da hora, tantas coisas incríveis que eu compartilhei com vocês aqui, a única coisa que eu quero dizer é que eu queria estar comendo uma pizza com vocês para poder ouvir tudo que vocês têm para compartilhar e contar tudo que está acontecendo aqui também, né? Em relação olha, essa situação lá da Bahia, eu lembro direitinho, foi quando eles fizeram aquela licença né, aquela licença por Licença por autodeclaração. autodeclaração, e aí esse processo caiu para mim lá no IBAMA, né, e já era pós Lei Complementar 140, aí eu falei o seguinte, uai, já que não, isso aí que eles estão dando não é licença, já que não tem licença, não tem preferência na fiscalização, então vamos fiscalizar à vontade, aê! Enfim, são muitos os desafios, né? E que a gente tem a leveza para enfrentar os muitos obstáculos, né? Gente, do adiantado da hora, eu só tenho a agradecer esses momentos que eu compartilhei e todo o aprendizado que eu compartilhei com vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até uma próxima. Abraço, foi um prazer. Até mais, obrigada, boa noite, obrigada a todos.